Viva Voz, com Vera Magalhães. Olá, muito boa noite. São 6h03 dessa segunda-feira, a semana começando e o Viva Voz chegando por aqui com muita informação, muita análise e muito bastidor. Boa noite para você, Carol Moran. Oi, Vera, boa noite para você, de novo para os ouvintes. Semana nova com assunto velho, né? Vamos continuar falando de corte de gastos. Pois é, eu sei que você aí que está nos ouvindo no carro voltando para casa ou em casa não aguenta mais esse assunto, mas ele é necessário, ele é importante, é ele que vai definir aí a capacidade do governo de se mostrar aí confiável aos olhos dos agentes econômicos e mostrar que tem compromisso com a responsabilidade fiscal. Mas os sinais trocados e os ruídos continuam nesse começo de semana. Quem traz as atualizações para a gente é a Isa Staciarini. Boa noite, Isa. Oi, Vera, muito boa noite a você, a Carol, a todo mundo que nos acompanha. Pois é, semana começa em meio a essa expectativa do anúncio das medidas para reduzir, as despesas obrigatórias com o objetivo do governo em tentar cumprir a meta fiscal zero. Em meio a essa expectativa pelo anúncio do pacote de corte de gastos, o presidente Lula disse que o mercado fala bobagem todo dia e que, se tiver que fazer uma nova dívida, o governo fará sem nenhum problema. O mercado reagiu mal imediatamente a essa fala do presidente Lula e o dólar amanheceu mais caro a R$ 5,80 hoje, logo na largada aí da manhã desta segunda-feira. Essas declarações de Lula foram em entrevista à Rede TV. Enquanto a equipe econômica trabalha para garantir um corte de 30 a 50 bilhões de reais por ano para garantir a saúde das contas públicas e também a estabilidade da dívida, Lula disse que, se for necessário, o governo fará novas dívidas. Obviamente que eu disse isso no meu primeiro mandato. A gente só pode gastar aquilo que a gente produz, aquilo que a gente ganha, aquilo que a gente tem capacidade de arrecadar. Mas se o governo tiver que fazer uma dívida para construir um ativo novo, pode fazer essa dívida, não tem nenhum problema. Não tem nenhum problema. Acontece que nós não podemos mais jogar, toda vez que você tem que cortar alguma coisa, em cima do ombro das pessoas mais necessitadas. A equipe econômica, lembrando, tem pressa, só que ainda não tem consenso dentro do próprio governo em relação ao pacote que tem sido desenhado pelos ministros Fernando Haddad e Simone Tebet. A preocupação é com despesas obrigatórias que têm subido cada vez mais, o que tem deixado o espaço ainda mais curto, apertado, para fazer outros gastos. O foco são as despesas com previdência, seguro-desemprego e abono salarial, e também aquela multa de 40% do FGTS no caso da demissão sem justa causa. O benefício de prestação continuada, o BPC, também entrou na mira do governo. Só que os ministros dessas áreas que podem ser afetadas já vieram a público dizer que não aceitam cortes nesses benefícios. O ministro do Trabalho, Luiz Marinho, inclusive chegou a ameaçar deixar o governo caso essa área trabalhista fosse afetada. Na entrevista à Rede TV, Lula disse que não dá para prejudicar o mais pobre e voltou a criticar o mercado, dizendo que vai vencê-lo mais uma vez. Eu vejo o mercado falar bobagem todo dia, sabe? Não acredito nisso não, porque eu já venci eles uma vez e vou vencer outra vez. A economia vai dar certo porque o povo está participando do crescimento desse país. Nós sabemos fazer política social para as pessoas que mais necessitam, sem esquecer aqueles que não estão abaixo, sabe, do CAD único e que precisa ser tratada pelo governo. O presidente cobrou também responsabilidade do Congresso, do Judiciário e até dos empresários. Perguntou se deputados e senadores vão, por exemplo, topar reduzir as emendas, se integrantes do Judiciário estão dispostos a cortar gastos excessivos e se os empresários abririam mão de subsídios. Vera. Obrigada, Isa, pelas suas informações.
todas essas frentes de batalha, já que o presidente está classificando a coisa entre vencer ou perder, tirar subsídios dos empresários, reduzir o volume de emendas e reduzir salários e penduricalhos de outros poderes, entre eles o judiciário, são brigas que cabe ao governo encabeçar. Não são eles que vão tomar a iniciativa de gastar menos e de pedir para gastar menos. Se o governo entender que o corte de gastos tem de vir dessas rubricas, algumas delas passíveis de que sejam enviadas propostas de emenda à Constituição ou projetos de lei, ele tem de fazer isso. Então, olha, a gente decidiu que não vai cortar em nenhum benefício social, a gente vai cortar aqui no andar de cima. Vai, justifica isso para a sociedade, manda os projetos e obtém maioria para votar esses projetos. O que não dá é para o presidente ficar demorando semanas numa DR infinita a respeito de um programa que não foi o mercado que inventou, não foi a imprensa que inventou, foram os ministros da área econômica que disseram que viria. Disseram que depois da eleição viria um programa de cortes ali para estruturar o gasto e mostrar que o arcabouço fiscal que ele, governo, propôs poderia ficar em pé. Então, o presidente diz que vai vencer o mercado, sendo que o mercado não é um ente diabólico de história em quadrinhos, e sim um reflexo ali de toda a estrutura complexa econômica de um país, reúne as empresas, reúne os bancos, reúne investidores locais e internacionais, e reúne investidores, pessoas físicas, que têm a sua poupança investida no Brasil e que, portanto, querem previsibilidade por parte do governo. Você colocar toda essa gama de agentes como inimigos, adversários a quem você quer vencer, não parece inteligente, não parece produtivo para os interesses do próprio governo. Então, o governo está andando em círculos a semana, está desgastando a si mesmo e ao ministro da Fazenda, e agora o presidente se pôs a duelar contra moinhos de vento, que seriam o tal mercado, que nada mais do que quem investe no Brasil. Então, me parece tudo muito enviesado nessa discussão. E começar a terceira semana de um assunto nesse tom, não parece que ajuda. Tanto é que o tal do mercado continua desconfiado e pondo preço. O problema não é você vencer o mercado, é que você vai elevando o preço dos ativos. Você eleva o dólar, você eleva os juros futuros a troco de nada, a troco de blá, blá, blá. Então, eu não vejo como achar algum ponto positivo nessa fala do presidente. Essa expectativa vai gerando turbulência, né, Vera? Até porque o presidente ele ficou calado sobre esse pacote durante um bom tempo. A gente ouviu os ministros falando, né? O Haddad falando, a ministra Simone Tebet dizendo, olha, estamos trabalhando, vamos levar depois da eleição e tal. E o Lula até então não tinha se manifestado. Quando ele vinha a público falar sobre isso, já é no momento em que havia uma expectativa grande gerada pelo próprio governo, né? Porque o Haddad falou, estamos aqui nos finalmente, a gente vai apresentar e tal. Aí o Lula fala, gera esse ruído. Aí vem o Rui Costa dizer que está tudo alinhado. Comigo está tudo alinhado, estou alinhado com o Haddad, está faltando só o aval da equipe jurídica. E aí o Lula dá diversas entrevistas mostrando que não é bem assim, né? O tom dele é totalmente de freio. Olha, gente, não dá para cortar só entre os mais necessitados, temos que conversar com o Congresso. E aí, fica esse nó, a gente não sabe se vai andar ou se não vai, se em algum momento, de fato, o governo vai anunciar o pacote ou se isso está absolutamente travado. E aí a dúvida gera turbulência no mercado, né, Vera? Exato. Cabe ao presidente da República dizer qual é a diretriz, dar o norte. Ele pode não cortar nada? Ele pode. Ele foi eleito não prometendo que iria cortar benefícios sociais. Então, ele pode dizer, olha, essa não é a plataforma com a qual eu fui eleito, eu não vou por aqui, eu vou por este outro caminho, ou o arcabouço não se mostrou factível, eu vou fazer algum déficit e não acho isso ruim em nome da redução das desigualdades. Esse é um caminho possível? Vai ter consequências no tal do mercado? Vai ter, essas coisas são... não dá para você fugir delas, mas pelo menos seria um caminho mais claro. Olha, eu não quero fazer isso, não acho que fui eleito para fazer isso, vou continuar com o meu programa, que é de redução da desigualdade, mesmo entregando um déficit maior. É uma opção política, mas precisaria ser mais claro a esse respeito. A gente segue em Brasília, Carol, porque o tema das bets é um outro tema que tem preocupado todo mundo. Depois do relatório do Banco Central mostrando o nível de endividamento
com apostas online. Isso entrou na pauta de todos os poderes e nesta semana o Supremo Tribunal Federal está realizando uma série de audiências públicas para discutir o assunto, reunindo diversos atores que lidam com esse problema. O primeiro dia foi hoje. Quem traz as informações para a gente é a Samantha Klein. Boa noite, Samantha. Boa noite, Vera e Carol. Olha, o ministro Luiz Fux, do Supremo Tribunal Federal, que é o relator, inclusive, dessa ação direta de inconstitucionalidade movida pela CNC, a Confederação Nacional do Comércio, defendeu hoje que é necessário um ajuste imediato para enfrentar os prejuízos que os apostadores podem enfrentar com as apostas online. Fux, portanto, relata essa ação direta de inconstitucionalidade, convocou essas audiências públicas. Ele ainda sinalizou cautela para o tema, afirmou que vai debater com os demais poderes a respeito da necessidade de uma decisão liminar para o tema. Ficou bem claro que precisa de um ajuste bastante imediato. Então, eu vou conversar com os poderes, vou também analisar o conjunto das informações e aí vamos avaliar se antes do julgamento do mérito que deve ocorrer no primeiro semestre de 2025, se há necessidade da denominada providência de urgência. Vera, a CNC, que é a Confederação Nacional do Comércio, também apresentou alguns dados que são bem alarmantes em relação ao endividamento dos brasileiros com as apostas online. Por exemplo, segundo os dados recolhidos pelo varejo brasileiro, cerca de 2% do PIB brasileiro já é comprometido com gastos em apostas online. Esse setor afirma ainda que deixou de faturar, somente neste ano, mais de 90 bilhões de reais em razão do impacto das apostas esportivas na renda das famílias brasileiras. Ou seja, ao invés de gastar no comércio, elas acabam gastando com apostas. Esses números foram apresentados hoje mais cedo e a Confederação defendeu como uma alternativa a possibilidade de liberação daqueles cassinos físicos no Brasil, já que isso renderia um controle maior e também o recolhimento de impostos, além de empregos. Já o representante do Instituto Brasileiro do Jogo Legal, Magno José dos Santos de Souza, afirmou que 40 milhões de brasileiros fazem apostas e ele defendeu a regulamentação das bets, algo que está em curso aqui no Brasil, até mesmo com aquela lista do Ministério da Fazenda com as bets que são autorizadas a atuarem no país. Através do controle do Banco Central, das empresas de meio de pagamento, vai facilitar você coibir essa atuação desses sites criminosos. Não existe em nenhum país do mundo experiência de sucesso do ponto de vista social, econômico e de segurança pública entre aqueles que optaram pela proibição do jogo ou simples afastamento do Estado no controle dessa atividade. Se nós optarmos pela proibição, nós não vamos conseguir domar o monstro. A Associação Brasileira de Psiquiatria já foi bem mais dura nas suas críticas, criticou inclusive o modelo de regulamentação que está em curso. Entre as sugestões da entidade estão o veto à propaganda em todos os meios de comunicação, o estabelecimento de um limite de gasto pré-aposta que seja compatível com a renda de quem aposta, além de uma lista de autoexclusão administrada por um gestor independente, ou seja, não pelas bets, além da criação de uma agência nacional independente que seja dedicada à efetivação de uma política de regulamentação do jogo. Ou seja, criticou essa regulamentação. Por outro lado, a gente sempre tem que lembrar que o Ministério da Fazenda também tem interesse nessa regulamentação, não somente pela questão da saúde mental, do endividamento dos brasileiros, mas também porque com esse mercado regulamentado, a gente tem lá o bet.br para os sites e também recolhimento de impostos. Vera e Carol. Obrigada, Samantha, pelas suas informações. A gente tem discussão a esse respeito no Congresso, tem aí uma CPI andando a respeito de manipulação, de apostas, etc. E tem várias propostas de novas regulamentações do setor correndo. Eu acho que o presidente Lula tinha que entrar nesse debate também de uma maneira mais clara e mais e apostando tudo.
e gastando tudo nesses sites de apostas online. Então, o presidente deveria estar pessoalmente empenhado em conter essa que é uma epidemia de jogos que compromete, inclusive, os resultados de redução da pobreza extrema, de retirada do Brasil do mapa da fome, de redução das desigualdades e, portanto, melhora dos indicadores sociais do Brasil. Então, isso deveria ser um programa ativo, robusto, muito maiúsculo do governo, porque reduzindo isso já é uma garantia de que as pessoas vão ter mais recursos para colocar os filhos na universidade, para aumentar o consumo das famílias, para morar melhor, para tudo aquilo que está sendo drenado de dinheiro para uma atividade de jogos e que poderia estar sendo mais bem utilizado. Então, uma campanha de educação efetiva, regulamentação de publicidade pesada, não adianta só apostar em autorregulamentação, porque essa publicidade está em tudo quanto é lugar. Então, o governo tinha que ser bem mais proativo em propor soluções para isso do que tem sido, Carol. Todo mundo, né, Vera, tem que ter uma ação coordenada, porque o problema é grande e é urgente. O governo chegou lá há um tempo atrás a anunciar que o Bolsa Família não ia poder ser utilizado para aposta em bet. Já é um primeiro passo importante, mas acabou que ficou por aí, né? E tem que ser uma ação urgente, não dá para ficar esperando tramitação de projeto e tal, porque as pessoas estão endividadas agora, né? Tá todo mundo encalacrado com esse negócio de bet. Exatamente, ela tem dividido de todos os lados. O Supremo tem feito isso recentemente com esses temas assim tão importantes, tem entrado tentando organizar o debate e é isso que está fazendo com essas audiências neste momento. Um outro debate que ganhou muito espaço, principalmente nas redes sociais nas últimas semanas, é uma proposta da deputada Erika Hilton de redução da jornada de trabalho, redução ali do volume de horas trabalhadas e também da escala, o final dessa escala que permite que as pessoas trabalhem 6 dias por semana com apenas 1 de folga. Ela está tentando coletar os apoios necessários para fazer o projeto andar, mas o fato é que ele já ganhou tração no debate público. Quem traz as informações para a gente a respeito de a quantas anda essa tentativa dela de pautar essa questão no parlamento é a Ana Carolina Tomé. Boa noite, Ana. Boa noite, Vera, Carol, é isso mesmo, esse assunto tem repercutido bastante, né, Vera? A proposta de emenda à Constituição que prevê acabar com a escala de trabalho 6x1 ganhou as redes sociais no fim de semana. Diante das repercussões, o número de assinaturas de apoio à PEC, de autoria da deputada federal Erika Hilton, do PSOL de São Paulo, saltou de 70 na sexta para 108 até a tarde de hoje. Para tramitar uma PEC, precisa do apoio de pelo menos 171 deputados. Pelo X, o ministro do Trabalho, Luiz Marinho, defendeu que o assunto deve ser tratado em convenções e acordos coletivos de trabalho. A pasta considera, contudo, que a redução da jornada para 40 horas semanais é plenamente possível e saudável, se for resultado de uma decisão coletiva. A proposta em discussão prevê a escala 4x3 sem redução de salário. De acordo com a parlamentar, a atual jornada de 44 horas semanais tira do trabalhador o direito de passar tempo com a família, de cuidar de si, de se divertir, de procurar outro emprego ou até mesmo se qualificar para um emprego melhor. Pelos cálculos de Erika Hilton, a mudança na jornada geraria 6 milhões de novas contratações. Essa é uma discussão sobre qualidade de vida, sobre tempo e sobre mudança de uma visão de trabalho que ainda é muito antiquada e quase que escravocrata. É importante que a gente dê dignidade à classe trabalhadora, é importante claramente que a gente dê também subsídio ao empregador, mas sem jamais tirar do foco o quanto o trabalhador é precarizado e quanto outros países do mundo já têm modelos mais avançados de trabalho. A medida divide parlamentares, viu? E dificilmente deve avançar no Congresso porque não tem apoio do setor empresarial. Segundo a Confederação Nacional do Comércio, a redução da jornada sem a diminuição dos salários vai elevar os custos operacionais das empresas, o que pode levar, então, à redução do quadro de funcionários. Além de demissão em massa, o advogado trabalhista Marcelo Muniz fala em contratações com menos direitos.
Empresas podem enfrentar dificuldade financeira devido à manutenção do salário com redução de horas trabalhadas, especialmente em setores que dependem de alta produtividade. Também podem optar por enxugar equipes para equilibrar custos, aumentando o desemprego em alguns setores. Também pode haver um aumento na contratação de trabalhadores intermitentes ou terceirizados com menores direitos e segurança financeira. A transição para a nova jornada exigirá readequação de contratos, sistemas de compensação e banco de horas, poderá gerar conflitos e sobrecarregar a Justiça do Trabalho. No fim de semana, Vera, com a publicação de Hilton, grupos sociais começaram a organizar um ato nacional em defesa da proposta para os próximos dias. Uma petição online de apoio à PEC já conta aí com mais de 1.400.000 assinaturas. Volto com você. Muito obrigada, Ana. Carol, esse projeto teve aí como semente uma discussão na campanha municipal aí do Rio, né? Pois é, Vera, um fenômeno. Eu me lembro quando eu vi a eleição desse vereador, o Rique Azevedo, isso me chamou muita atenção, porque ele era um balconista, trabalhou como balconista de farmácia e tal, e ele publicou um vídeo no TikTok reclamando do cansaço da escala 6x1. O negócio viralizou, virou um fenômeno e ele acabou sendo o vereador mais votado do PSOL aqui no Rio de Janeiro. O PSOL é um partido que costuma ir muito bem no Rio de Janeiro em eleições proporcionais, né? Ele foi o 12º na colocação geral do pleito. O Rique Azevedo publicou então esse vídeo, aí criou-se esse movimento, né, o tal do VAT, Vida Além do Trabalho. Viralizou, ele criou um grupo de WhatsApp que lotou e aí ele começou a se informar sobre o assunto e como é que poderia haver essa mobilização. 1.400.000 assinaturas já recolhidas, e aí a Erika Hilton abraçou a causa e no dia 1º de maio apresentou então essa PEC sugerindo a redução das horas de trabalho. É uma pauta assim, que tem uma aderência imediata com quem faz essa escala 6x1, né? Acho que a Erika Hilton também percebeu essa insatisfação popular com esse tema e abraçou, e aí virou um assunto, né? Agora está bombando nas redes sociais. Sim, o ministro Luiz Marinho se manifestou a respeito, disse que acha que a discussão é legítima, mas falou que ela deveria partir ali de empregados e empregadores e fazer parte dos acordos coletivos. Não deu para entender se na fala dele ele acha que não cabe um projeto de lei a esse respeito e se o Ministério vai apoiar ou não a proposta que, afinal de contas, é de uma deputada da base. Então, eu acho que ele vai voltar a falar do assunto, porque ele está realmente em todas as redes sociais e a gente vai acompanhando por aqui. Vamos agora para um breve intervalo, depois Repórter CBN, voltamos com mais Viva Voz. E estamos de volta com o Viva Voz e agora com a chegada mais cedo aqui ao ponto final do Guilherme Muniz, fazendo um freela no Viva Voz, como a gente já estava com saudade. Ele vai falar com a gente da abertura da COP29. Esse ano a Conferência do Clima acontece em Dubai e ela antecede em Baku, ela antecede a que vai ser sediada por nós aqui no Brasil o ano que vem em Belém, e tem muitos questionamentos a respeito de se Belém está preparada ou não. Acho que esse vai ser um assunto da COP29 também. E o Brasil viajou numa comitiva liderada pelo vice-presidente Geraldo Alckmin e com uma meta ambiciosa a despeito aí de um certo banho de água fria da eleição do Donald Trump. Como é que está o clima para a Conferência do Clima, Muniz? Boa noite para você. Boa noite, Vera, Carol e os ouvintes. Pois é, tem todas essas preocupações aí no cenário, mas até que a COP29 começou agora no Azerbaijão com um primeiro acordo fechado, dando aí, então, uma expectativa de que consigam avançar em algumas questões importantes, mas a questão principal segue sendo o financiamento das ações para combate às mudanças climáticas. Agora, os países que participam da COP29 aprovaram, como eu disse, um conjunto de regras para a criação de um mercado global de carbono. O objetivo é permitir que países e empresas invistam em medidas que levem ao corte de CO2 no exterior em busca de créditos de carbono. Então, a ideia é que, por exemplo, um país rico banque a redução de emissão dos gases de efeito estufa de uma nação em desenvolvimento e, assim, compense as suas próprias emissões acima da meta. Na prática, a decisão de hoje, ela reconhece que os técnicos da Convenção do Clima da ONU têm autoridade para implementar esse sistema. É um órgão que vai elaborar padrões e supervisionar o mecanismo para criar as regras finais. Então, ainda não está concluído, mas já é um primeiro passo. E essa é a primeira decisão tomada no âmbito aí da cúpula do clima no Azerbaijão.
Como você disse, Vera, a delegação brasileira tem aí como principal meta apresentar uma meta, né, de redução de gases do efeito estufa que é mais ambiciosa do que a anterior. A promessa do Brasil agora é reduzir as emissões líquidas de gases do efeito estufa em 67% até 2035, usando o ano de 2005 como base de comparação. A meta anterior era de 59%, então agora eles sobem para 67% e a longo prazo o objetivo é de que a gente alcance a neutralidade climática em 2050. Os representantes do governo chegam a essa COP com essas atenções que você falou, né? Duas principais atenções além dessa meta apresentada. Monitorar os eventuais impactos que a eleição de Donald Trump pode causar num eventual esvaziamento dessas discussões climáticas e também se preparar para assumir a presidência da COP30 em Belém no ano que vem. E mais especificamente sobre o papel dos Estados Unidos no evento, o representante do governo Joe Biden na cúpula afirmou que a ação climática do país vai continuar nos próximos anos, mesmo com a eleição de Trump, que foi responsável, vamos lembrar aqui, pela saída dos Estados Unidos do Acordo de Paris. Inclusive, John Podesta, que é esse representante americano, reconheceu que o primeiro mandato de Trump decepcionou o mundo nas questões climáticas, mas disse que a paixão e o compromisso do país com relação ao combate às mudanças climáticas vão seguir mesmo que Trump coloque esse assunto em segundo plano. Não está muito claro como que essa paixão e esse compromisso vão conseguir se sobrepor a uma decisão de Trump de colocar isso em segundo plano. O presidente da COP29, para a gente finalizar aqui, Vera, o Mukhtar Babayev, fez um discurso de abertura do evento, disse que o mundo está a caminho da ruína, usou então um tom bem duro, e disse que as mudanças climáticas já chegaram. Ele destacou os dois pilares dessa COP29 na gestão dele. Nós precisamos de muito mais de todos vocês. Quero ser absolutamente claro sobre as nossas expectativas. O nosso plano se baseia em dois pilares: aumentar a ambição e permitir a ação. Isto significa estabelecer planos climáticos claros e fornecer o financiamento de que necessitamos. Sobre esse financiamento, Babayev disse que esse financiamento é na casa dos trilhões de dólares, é um valor muito alto. Só que ele pontuou que esses valores não são nada perto do custo da inação. E ele mencionou algumas catástrofes climáticas recentes, como as enchentes, que atingiram a Espanha nos últimos dias. A COP29 tem previsão de terminar aí no dia 22 de novembro. A gente vai seguindo, atualizando os próximos passos dessa cúpula, Vera. Obrigada, Muniz. É isso, Carol. Tem aí a expectativa com a chegada do Joe Biden, ele que vai ser o primeiro presidente americano a visitar a Amazônia brasileira, nesse giro que ele faz aqui pelo continente, vem também para a cúpula do G20, mas antes passa por Manaus. A gente está na virada ali de turno dos governos americanos e isso efetivamente vai levar a uma mudança de discurso e de prática em relação às medidas para conter o avanço da emergência climática, mas o Biden faz essa espécie de despedida. Ele deve reafirmar os compromissos com o assunto, mas a gente sabe que com Donald Trump tende a mudar tudo, né? Tende a mudar tudo e tende a ter menos dinheiro também, né, Vera? Tanto em investimento em energia renovável, esses compromissos aí de repasse de recursos para as nações em desenvolvimento, investir em mitigação, em combate aos efeitos do aquecimento global. Vão ser anos difíceis aí para quem está nessa missão de debater a pauta climática e justamente quando a COP vai ser no Brasil, né? Exato. A gente está com essa missão aí nas mãos. Temos essa missão nas mãos e Belém tem que se mostrar aí capacitada, habilitada a receber a COP. Tem muitas pendências ainda de infraestrutura, de logística para receber esse evento e vai crescer a partir de agora, com os olhos postos na COP29, uma cobrança sobre se a capital do Pará está preparada para receber o evento. Então, eu acho que o governador, o prefeito, o novo prefeito eleito, todos eles vão passar os primeiros meses de 2025 sob muita cobrança a respeito da possibilidade de o evento ser um sucesso sendo realizado no Pará. Isso é outra coisa que a gente vai acompanhar muito por aqui também. A gente volta a Brasília agora porque a gente tem aí uma outra discussão. O Congresso está aí a pleno vapor nessa semana, Carol. E a gente tem aí um monte de temas sendo debatido, tem a possibilidade de votação da regulamentação da reforma tributária
pelo Senado, tem a discussão da regulamentação das emendas parlamentares também no Senado e discussões de projetos importantes nas comissões também. Tem aí a discussão sobre proibição ou não de telefones celulares em escolas, a respeito de outros temas, mas a gente sabe que a CCJ da Câmara é comandada por uma deputada bolsonarista, uma das mais atuantes da bancada bolsonarista, que é a deputada Caroline de Toni, e está rolando por lá uma discussão a respeito de aborto, que a gente não sabe se vai avançar ou não. E a deputada está pautando para a sessão de amanhã a proposta que proíbe o aborto em todo o país, inclusive nos casos em que ele é previsto na Constituição, previsto em lei. É uma proposta antiquíssima do Eduardo Cunha, que está voltando agora, sendo resgatada ali dos arquivos pela base bolsonarista. Quem traz as informações a esse respeito para a gente é o Igor Cardim, lá de Brasília. Boa noite, Igor. Oi, Vera. Boa noite para você e para os nossos ouvintes. Pois é, a presidente da Comissão de Constituição e Justiça da Câmara, deputada Caroline de Toni, pautou para amanhã a análise dessa proposta que proíbe o aborto em todos os casos no país. A PEC insere no artigo 5º da Constituição o direito à vida desde a concepção. O projeto, como você disse, foi apresentado em 2012 pelo ex-deputado Eduardo Cunha. A relatora, a deputada Cris Tonieto, do PL do Rio, já encaminhou o parecer pela admissibilidade ao texto. Ela faz parte da Frente Parlamentar Mista contra o Aborto e em Defesa da Vida. No relatório, a deputada diz que não há incompatibilidade entre a alteração que se pretende realizar e os demais princípios da Constituição e do ordenamento jurídico. O texto original da PEC diz que a inviolabilidade do direito à vida deve ser aplicada aos fetos desde a sua concepção e não no nascimento do bebê. Atualmente, a lei permite que o aborto seja realizado em 3 casos no Brasil, quando há risco para a vida da gestante, em casos de estupro ou de anencefalia. A PEC, no entanto, não deve ser votada nesta terça. O que está previsto é a leitura do parecer pela admissibilidade e o início dos debates. Os integrantes da CCJ ainda podem pedir vista para ganhar tempo e analisar o projeto, ainda que seja futuramente aprovado na CCJ. Esse texto deve seguir para uma comissão especial a ser criada e depois precisa ser aprovado em 2 turnos nas 2 casas. Vera. Obrigada, Igor. É como se não tivesse nada mais importante para discutir na principal comissão da Câmara, Carol Moran. É um retrocesso completo, né, Vera? Querer resgatar projeto para proibir completamente o aborto em todos os casos, inclusive aqueles que são previstos na Constituição, é voltar à Idade Média, né? Você proibir em todos os casos, inclusive em casos de risco de vida para a mãe, em caso de estupro, não tem o menor cabimento isso. Um absurdo, e ela tenta pegar carona no clima da eleição americana, radicalizando o que lá já foi bastante traumático em termos ali civilizatórios e em termos de mostrar uma tendência mesmo ao retrocesso, né? Mas eu acho que aqui não passa não, e o Supremo não vai deixar prosperar. Caso o Congresso avance com isso, vai cair no Supremo. Ficamos por aqui por hoje, Carol? Ficamos por aqui. Um beijo, minha amiga. Até amanhã. Beijo, uma ótima 3h15 para vocês e até amanhã.